Olá, bem-vindo ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje, nossa aula número 7. Vamos falar sobre soteriologia. Você sabe o que é soteriologia? O que ela aborda? Pois é, soteriologia é o plano, é o estudo do plano da salvação de Jesus, de Deus para nós. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19 fala sobre isso. Ele fala assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Por esse versículo você já tem uma noção, né, da importância da salvação que o Senhor Jesus nos proporcionou. O pecado afastou o homem de Deus. Contudo, Deus, claro, estava disposto a restaurar, né, esse elo com o homem. E para que isso fosse possível, né, ele criou um plano de salvação, a fim de afastar o homem do pecado e trazer santidade para o homem. Já ciente de tudo que iria acontecer, claro, Deus sabia da queda do homem, né? Tudo. O Senhor Deus preparou esse plano, então, nos mínimos detalhes, para trazer a salvação para nós, antes mesmo da fundação do mundo. A soteriologia, então, é o estudo da doutrina da salvação, né? Do plano da salvação que Deus oferece ao homem através de Jesus Cristo. A palavra soteriologia é formada por dois termos gregos: soteria, que significa salvação, e logos, né, que é palavra, discurso, estudo ou doutrina. Então, soteriologia, estudo da salvação, da doutrina da salvação, né? Desde a eternidade, o Senhor, como eu disse, providenciou o caminho para a salvação, sendo realizado, claro, por intermédio do nosso Senhor Jesus, né? Através das boas novas, do Evangelho, das boas novas que ele trouxe para todo o pecador. E essas boas novas são para toda a eternidade. O plano da salvação de Deus, ele é muito simples, porém ele é transformador, é vida eterna para sempre ao homem. E esse plano alcança todos. Ninguém é tão ruim ou tão inferior ou tenha feito alguma coisa que não possa recebê-lo. Ninguém foi longe demais pelo pecado, né, para que não possa ser alcançado por Deus e ser perdoado através da pessoa de Cristo. Claro, a pessoa pecou, se ela se arrepende e aceita Cristo como seu Senhor, o perdão é obtido, né? O arrependimento vem, o perdão é alcançado através de Cristo. Então, é um plano feito a todos. Jesus não veio ao mundo para trazer uma doutrina religiosa, filosófica, nem um projeto de reformas sociais, e nem tampouco para dar uma minimizada, né, na consciência do homem, né, em relação a coisas assim, né, de mistérios e tal. Ele veio realmente para trazer uma transformação da relação com o homem com Deus, do homem com Deus, né? Ou sendo ele, né, o elo da ligação entre nós e Deus, mostrando então a face de Deus Senhor, né? Apresentando Deus como Pai, algo que a gente nem podia vislumbrar. Jesus nos ensinou que o homem pode alcançar uma alegria da união com o Criador. Ele mostra que o homem só pode ser completo e realizado em Deus. Sim, e assim ele executa o papel de mediador dessa relação. Como eu já mencionei em outras aulas, Jesus é o mediador, é o único. Ele então se coloca entre Deus e a criatura pecadora, que somos nós, e transforma o homem em filho de Deus. Antes, criaturas, através de Jesus, filhos. Sim, nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que recebem a Jesus como Cristo, Senhor e Salvador. A Bíblia fala sobre isso. Muitas pessoas falam, nossa, todos são filhos de Deus. Não são. Somente aqueles que aceitam a Cristo. João 1, 12 e 13 fala isso. Vamos ver. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, em Jesus, deu-lhes, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus por causa de Jesus.
Jesus é o nosso único mediador, como Paulo fala na primeira carta a Timóteo 2,5, ele diz, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, 1 Timóteo 2,5, né, fala isso. Como vimos já nos módulos anteriores, Jesus tinha todas as características, né, para suprir esse plano, para ser o mediador do Senhor para a humanidade. Só ele seria capaz disso, né? Só uma pessoa como ele poderia ser capaz. E Deus não recorreu nem aos anjos essa tarefa, né? Então, só Cristo poderia ser capaz disso e fez com excelência. Ele ligou esse elo, né, para Deus com a humanidade, nos deu essa chance. Assim como antigamente precisava, né, de um sumo sacerdote, né, para as coisas referentes a Deus, como fazer propiciação pelo pecado, propiciação, perdão, pelos pecados do povo, Jesus veio assumir esse papel para nós humanos, né? A Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 2,14 fala isso até o versículo 17. A doutrina, então, da salvação só pode ser bem compreendida se nós tivermos uma clara compreensão do que é o pecado, né? Jesus disse em Lucas, capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Então, esse é o grande diferencial da obra redentora dele. Porque antes, a religião, com os seus ritos, ela supria, né, a ira de Deus. Contudo, agora Jesus nos mostra que a religião não salva do pecado, mas somente ele pode salvar aquele que reconhece que é pecador, né? Mas o que é pecado? Quem é pecador, né? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala isso. E diz até que se a gente fala que a gente não peca, estamos mentindo. 1 João 1:10 fala sobre isso. Então, o pecado, ele é tudo que transgride a lei de Deus, tudo que vai contra a vontade e os princípios de Deus. O pecado fez a separação do homem com Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse que veio ao mundo para desfazer as obras malignas, né? As obras malignas que violam, as obras do diabo, umas obras malignas, né? Que violam as leis e os princípios de Deus, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo vivo, né, o Senhor Jesus. 1 João 1, do 1 ao 4 fala sobre isso. E veio acabar com o pecado e nos ensinar a viver uma vida digna, filho de Deus. Além de Deus nos amar tanto e nos dar o seu único filho como Senhor e Salvador, Jesus veio nos trazer tudo pronto, nos ensinar, mostrar para nós que é possível viver uma vida que agrade a Deus. E nos ajudar a pôr em prática, né, tudo o que glorifica a Deus. Isso é maravilhoso. Então, estudar a doutrina da salvação, né, a soteriologia, é descobrir como que a gente pode aplicar essas coisas na nossa vida, como que a gente pode entender mais as provisões de Deus e aprender a caminhar, né, nos passos da caminhada cristã, tendo atitudes que o Senhor espera de nós. Enfim, há alguns passos no estudo da soteriologia, né, que são essenciais para que a gente entenda o processo do plano da salvação, né? Contudo, eu vou falar aqui dos principais, que são justiça de Deus, fé, arrependimento e santificação. Vamos falar aqui sobre a justiça de Deus. Romanos 5:20 fala sobre isso. Paulo diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo estava falando aqui sobre a graça e a justiça de Deus nesse contexto. Se você ler Romanos 5:20, fala sobre isso, dá uma olhada lá nos versículos anteriores. O homem pecou, né? Por isso a salvação ela é baseada no fato do homem ter pecado. Se o homem não tivesse pecado, claro, não teria necessidade de ter salvação. Romanos 7:7 fala disso, né? Desde que o homem pecou, então, Deus já se predispôs, né, a salvá-lo. E para poder salvar o homem, ele então decidiu agir de uma maneira
que combinasse com a sua divindade e justiça. Claro, afinal o Senhor, como eu já falei, ele não faz nada contrário à sua natureza, ao seu método, à sua maneira. Por isso a salvação, ela é algo além da nossa compreensão. Envolve Deus, quem ele é e a sua justiça, algo que nós, por mais que nós tenhamos um estudo sobre Deus, e eu já mencionei isso no estudo do capítulo 5 sobre eternidade, não dá para compreender totalmente quem é o Senhor, né? Ele é muito mais além do que a nossa compreensão limitada possa entender. Então, o método justo que Deus usaria para salvar o homem seria essa missão que ele deu a Cristo, né? Jesus disse em João 6, 39 e 40, ele disse que a vontade de Deus é que ele não perdesse nenhuma pessoa que o Pai deu para ele, mas sim que todos fossem ressuscitados com ele, ou seja, fossem salvos. Então, para salvar o homem, Deus decidiu agir de maneira segundo a justiça dele, segundo a sua justiça, né? Os seus métodos são baseados na justiça dele. A gente não tem interferência nada disso. A justiça, ela faz parte do caráter de Deus. Se você ver lá para trás o estudo que eu dei sobre os atributos de Deus, você vai ver que a justiça faz parte do caráter de Deus. Então, uma vez que Deus é justo, ele não pode salvar o homem simplesmente porque deseja, mas ele salva o homem porque ele ama o homem, e tudo que ele faz é de acordo com o seu próprio padrão moral, a sua justiça. Salmo 7:11 fala a respeito disso. Deus enviou Jesus para nos redimir dos nossos pecados e assim Jesus resolveu de uma vez por todas o problema do pecado, graças a Deus. Deus encontrou em Jesus a justiça para cumprir a sua obra. Portanto, Jesus é a justiça de Deus manifesta em nós, por nós, graças a Deus. Agora vamos falar sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé, então, ocupa um lugar de destaque na experiência de vida cristã, né? A soteriologia fala sobre isso, então a fé ocupa um destaque na experiência de vida cristã. Ela é a base, né, para que se viva uma vida com Cristo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala isso. Então, por aqui já podemos ver a sua importância, né? Pois como podemos ser filhos desagradando o pai? Não tem como. Para você que é pai e mãe que está vendo esse vídeo, já é desagradável para nós ter um filho que desobedece. Imagina nós vivendo uma vida que desagrade a Deus, o Pai perfeito. Mas como ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, conhecer a Bíblia e tudo que o Senhor nos deixou lá revelado. Já está lá, tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. A palavra é onde está escrito toda a sua obra redentora e todo o seu plano de salvação. E é pela fé que ao adquirirmos, ao ouvir a verdade, que a fé vem pelo ouvir, né? E ao ouvir a verdade é que somos salvos, santificados, cheios do Espírito de Deus, curados, conseguimos superar e vencer as dificuldades da vida. Anota aí os versículos que falam sobre isso. Atos 16, do 30 ao 31, Romanos 5, versículo 1, Atos 26, 18, Gálatas 35, 14, Isaías 7, 9, Atos 14, do 9 ao 10, Tiago 5, versículo 15, 2 Coríntios 5, versículo 7, Romanos 4, versículo do 18 ao 21. Então, a falta de fé e a descrença desagrada a Deus. E é pecado. João 16, 9 fala sobre isso. E pode até, algumas vezes, restringir a manifestação do poder de Deus. Veja bem, Deus não se move só pela nossa fé, mas a nossa falta de fé, às vezes, pode restringir a manifestação do poder de Deus em nós. Romanos 14, 23 fala sobre isso e Marcos 6, do 5 ao 6. Então, a fé é algo que se torna cada vez mais forte à medida que o nosso conhecimento de Deus aumenta, né? Aliás, a fé é aumentada pelo nosso conhecimento acerca de quem Deus é, o que Ele faz, e não movida por emoções, sentimentos ou achismos, como muito acham ou pregam, né? Na verdade, a nossa fé, como
grandes pregadores e estudiosos da palavra de Deus diz, a nossa fé, e como a própria palavra de Deus, ela é baseada no conhecimento. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o conhecimento, não é o que a gente acha, o que a gente sente, né? Então, quanto mais as pessoas têm informações verdadeiras sobre Cristo através da sua palavra, a Bíblia é o melhor caminho, o melhor, mas são capazes de depositar a sua confiança nele e assim ter a sua fé fortalecida pelo conhecimento, sem, como eu falei, se deixar envolver ou abater pelas circunstâncias. Gálatas 3:6 fala sobre isso. Outro fator aqui, do qual o plano de estudo da soteriologia, né, o plano de estudo da salvação fala, é sobre arrependimento. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Atos dos Apóstolos 3:19 fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É necessário que se entenda sobre a justiça de Deus, que se haja fé na caminhada e que haja arrependimento, né? Para entrarmos na caminhada cristã, é necessário que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro. A mensagem inicial de Cristo foi sobre o arrependimento. As primeiras palavras ele falou sobre isso, Mateus 4:17. João Batista, que foi quem abriu o caminho, né, para Jesus, também falava sobre arrependimento. Lembra? Arrependei-vos, arrependei-vos, é a mensagem dele. Mateus 3:1 e 2 fala sobre isso. E os apóstolos, né, também da mesma maneira, eles pregavam sobre o arrependimento. Quando eles começaram a caminhada, logo depois Cristo foi assunto aos céus, os apóstolos também, arrependimento, arrependimento. Em Atos 20, do 21, fala isso também. Então, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, né, claro, ele traz mudança de mente, de emoções e de vontade. Você passa a ver a vida com outros olhos, né? Tem o seu interior mudado, consegue entender o que é prioridade, né? E o Senhor te dá uma nova perspectiva acerca das coisas, né? De acordo com o operar dele em você e de acordo com a vontade dele, claro, né? O Espírito Santo de Deus é quem atua em nós, né? Em 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, o apóstolo Paulo fala sobre a mudança, né, de sentimento e arrependimento, da qual o arrependimento nos traz, né? Em Lucas 15, do 18 ao 20, também fala sobre uma mudança de estilo de vida quando alguém se arrepende. Então, quando há de fato um arrependimento sincero, há também a confissão do pecado. Sim, é necessário que nós, assim que nos arrependamos, confessemos os nossos pecados. A confissão, ela traz uma clareza acerca do que devemos deixar, né? Acerca do que devemos abandonar. O salmista Davi, lá no Salmo 32, versículo 3 ao 5, ele diz que enquanto ele tentava manter encobertos seus pecados, ele sentia em seu corpo dor e os efeitos se esgotavam dia após dia. Isso estava fazendo mal para ele, estava consumindo. Contudo, ele também fala que quando ele resolveu confessar os seus pecados, ele entendeu sobre o amor e o perdão do Senhor. Então, a gente tem que fazer uma análise, né? O arrependimento sincero acerca de quem somos traz essa análise para nós do que nós fizemos de errado e a confissão, né? Então, pecado tem nome, né? Como eu já falei em outros módulos, pecado tem nome. Precisa ser trazido à tona, precisa ser confessado e precisa ser abandonado. O inimigo de nossas almas, ele quer trabalhar com as coisas que a gente deixa oculto, né? Escondidinho, achando que ninguém tá vendo ali. E o Senhor nos chama pela sua palavra a trazer isso às claras, né? A trazer isso à tona e vir até ele, né? Que ele sempre está disposto a nos perdoar. Olha que coisa maravilhosa. A gente erra, a gente se arrepende, perdoa e o Senhor está sempre de braços abertos. O que não pode para um cristão é tentar viver uma vida encoberta. É ali que o maligno opera, né? No que está encoberto, no que está oculto, né? E a vida com Jesus é às claras, né? O Senhor nos perdoa. 1 João 1, do 8 ao 9, fala sobre isso, sobre a importância de se confessar o pecado, né? Há vários textos que falam sobre isso, vamos notar. Provérbios 28:13, Tiago 5:16, Lucas 17, do 3 ao 4, Salmo 38, versículo 18, Mateus 18, versículo 15 ao 17 e o Salmo de Davi, né? Salmo 51, do 3 ao 7. Fala sobre a importância.
Mais um passo que a gente fala a respeito de soteriologia é a santificação, né? Depois do arrependimento e da confissão dos pecados, a santificação operando em nós, né? 1 Coríntios 1,30 fala assim, ó. Mas vós sois deles, e Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vocês são de Cristo, Paulo está falando ao pessoal de Coríntios, né? Através de Cristo, vocês são de Jesus, né? Feitos por Deus. Feito por Deus. Jesus foi feito por Deus, a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Ou seja, a santificação, ela é um processo, né, de caminhada cristã, na qual a gente tem que ter em mente que ela mostra, né, que nós devemos estar separados do pecado. Ser santo é ser separado do pecado, é viver uma vida em Deus, né? Uma vida de santidade em Deus. E a Bíblia fala, olha, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 15, 1, 15 ao 16. Portanto, ser santo, que a Bíblia fala, é buscar a santidade cumprindo os desígnios e os propósitos da palavra de Deus, né? Porque ela é o parâmetro da santidade que o Senhor espera de nós, né? Pela fé em Cristo, nós nascemos de novo e morremos para o velho homem, para a velha vida. E nós nascemos para uma nova vida, né? Para a glória de Deus. Então, no momento em que a pessoa nasce de novo, ocorre uma mudança moral, intelectual, né? E espiritual, que é definida como regeneração. Então, nesse processo de regeneração, a pessoa foi santificada. Veja que a santificação na nossa vida não depende de nós, a Bíblia fala que nós devemos sim ser santos, ter uma vida santa separada, mas a partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo, o nosso processo de regeneração nos dá a capacidade, pelo poder de Deus, de santificação, você entendeu? Então, nesse processo, a pessoa se torna santificada, ela se torna santa, ela tomou para si uma santidade posicional, ou seja, a santidade de Cristo é atribuída a nós, né? Mesmo que ainda a gente não seja santo na nossa conduta diária, nós somos pecadores, vamos errar, vamos ter momento de fazer coisas, podemos estar sujeitos a qualquer pecado, mas a santidade de Cristo foi atribuída a nós, né? Por isso que lá no versículo, no versículo lá do começo, Paulo fala, ó, vós sois dele, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Para nós, Jesus foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, a gente tem baseado nisso, no que a palavra nos diz, a santidade de Cristo foi atribuída a nós, né? Por Deus, então ele nos ajuda nesse processo. Só que a santidade de Jesus, ela só é imputada em nós quando? A partir do momento em que a gente crê em Cristo, né? Só através de Cristo. Então, a partir do momento que nós recebemos a salvação de Cristo, né? A salvação, todos os cristãos, os seguidores de Cristo, são chamados de santos, independente dos seus méritos. As pessoas confundem, né? Muitos não leem direito e acham, até condenam, um fica condenando o outro, apontando um erro para o outro, achando que você virou cristão e você virou um mini Deus aqui na terra. E não, nós somos santificados por Cristo, como eu falei, é um processo que nos deu, que Jesus nos deu como uma nomeação, né? Por causa de Jesus, né? Uma santidade posicional. Por causa de Jesus, o Senhor nos vê como santo. Mas nós temos acesso por Cristo. E tem também um processo, né, de salvação. É um processo. E quem ajuda a gente nesse processo? O Espírito Santo de Deus, claro. Aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos ajuda a vencer. Já somos santificados, a santificação de Cristo está em nós, somos santos, somos feitos santos pela posição
de filhos de Deus, né? De filhos de Deus por Cristo, porque através de Cristo somos feitos filhos de Deus. Uma coisa maravilhosa. Então, nós conseguimos ser chamados de santos, independente, como eu falei, independente dos nossos méritos. Vamos ver os versículos que falam sobre isso. 1 Coríntios 1 e 2, Efésios 1 e 1, Colossenses 1 e 2, Hebreus 10 e 10 e Judas 1 e 3. Então, continuando o processo da santificação, quem nos ajuda nesse processo é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa claro, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. João 16:8 fala sobre isso. É Ele que trabalha em nós de forma a operar uma obra na nossa vida. Não é a gente se comportar bem, deixar de fazer isso. É a gente ter um coração entregue a Deus e deixar que Ele, através do seu Espírito, trabalhe em nós. É uma caminhada, é um processo. Ainda que sejamos santificados por Cristo, o processo continua em toda a nossa vida cristã, né? Não acaba assim, tô santo, pronto, não. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, se suje ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Percebe que nós somos justificados, nós não somos justos, nós somos justificados, nós somos santificados por Cristo. Continue assim, continue nessa caminhada, é isso que a palavra fala. Em Romanos 6, do 12 ao 13, e também lá no capítulo 18, o apóstolo Paulo fala sobre que todos nós estávamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Todavia, eles advertiam os romanos, né, de se afastarem do pecado, né, e se apresentarem santos perante Deus para praticar as boas obras de justiça que Ele quer que a gente pratique, né? Porque a carta aos Romanos, para quem conhece o contexto de Roma vivia em muito pecado, né, em muita imoralidade. E os novos cristãos convertidos ainda estavam divididos, né, entre a caminhada com Cristo e aquela vida de pecado. E Paulo deixou bem claro, olha, vamos nos afastar de toda obra e vamos começar a praticar as obras de justiça que o Senhor quer que a gente pratique. Então, ele também escreveu da mesma forma, né, aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:23, você vê isso, né? Paulo fala para eles, olha, adverte eles, né, a continuarem irrepreensíveis até a vinda de Cristo. É uma caminhada, entendeu? Vamos falar aqui sobre a santificação completa e final, para que a gente possa entender. Filipenses 1:6 fala assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor começou uma boa obra em mim e em você, e Ele vai aperfeiçoar essa obra, entendeu? A nossa caminhada nele, o nosso coração, disposto a servir, a obedecer, Ele vai nos ajudar nesse processo. Então, é uma obra, né? O pecado, claro, ele ainda permanece em nós, né? No nosso coração, a nossa natureza humana, carnal, é pecaminosa. Mas mesmo quando a gente se torna cristão, né? As lutas e as dificuldades diárias estão presentes, né? Cada um com a sua luta, com a sua dificuldade e limitação, né? Sem contar as investidas que o maligno faz, né? O maligno e os seus agentes estão por aí fazendo investida, né, nas pessoas. Em Romanos 7, do 14 ao 17, Paulo compartilhou um pouco conosco da sua luta diária. O apóstolo Paulo, que tinha um conhecimento, um entendimento, uma intimidade com o Senhor, ele compartilhou que ele também tinha tanta dificuldade, tanta luta. Então, realmente, se para ele foi bem complicado, para nós também não é algo fácil, né? Mas é necessário. E ele também fala que é necessário, né, que certas coisas aconteçam. A Bíblia fala em tantos livros, no livro de Tiago, é necessário que a gente passe por tribulação, é necessário que a nossa fé seja provada, né? E o mais importante que ele lembra é que nós temos Cristo, né, para nos ajudar. Graças a Deus por Cristo, ele sempre fala. Até mesmo porque sem Jesus nós não conseguiríamos fazer nada. O próprio Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5 fala isso.
Então, enquanto nós vivemos aqui nessa terra e estaremos sujeitos às suas paixões, né, as paixões terrenas, mas o Senhor Jesus nos instrui a confiar nele. Então, não devemos e nem podemos enfrentar nada sozinho, nada na força do nosso braço. João 16:33, 8 e 12 fala sobre isso. Deus luta por nós, né? Jesus está conosco. Então, a santificação completa e final, quando de fato nós conseguimos vencer o pecado, se dá através de duas maneiras na vida do cristão: morte e arrebatamento. Sim, quando a gente morre, a gente atingimos o ápice, né, daquilo que Deus quer e vamos morar lá com Deus, né, junto ao Pai. Ou o arrebatamento, né, se o arrebatamento acontecer antes, em Hebreus 12:23. Então, para você entender, é uma caminhada, né? Os meios da santificação, quais são os meios? Como podemos, né, nos tornar santos e vivermos em santidade? Deus colocou à nossa disposição os meios pelos quais nós podemos alcançar a santificação. Aleluias! E são esses: a palavra, a Bíblia. Não há outra coisa melhor do que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. João 17:17 fala assim: Jesus, orando para os seus discípulos, uma das frases que ele fala no João capítulo 17, ele fala: Senhor, santifica-os, ele está falando para os discípulos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação de nós, seres humanos, está no conhecimento da palavra. Jesus fala: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação nosso é através do conhecimento da leitura bíblica, do conhecimento da palavra de Deus. É imprescindível um cristão ler a Bíblia, ler e estudar e nunca parar de ler, até que chegue o dia da sua morte ou do seu arrebatamento. Também pela fé, claro, pela fé, a fé é imprescindível, sem fé é impossível agradar a Deus. Salmo 119:11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Lendo a palavra de Deus, tendo conhecimento, aplicando a fé baseada no conhecimento, guardando no coração e aplicando, vai nos levar a ter atitudes que agradem a Deus, que, como diz o salmista, para eu não pecar contra ti, que não peque. E claro, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sem ele não teríamos chance. Atos diz assim, Atos 26:18, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falou isso em Hebreus 13:12, também ele fala assim, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, o sangue de Jesus nos santifica, nos purifica, nos justifica. Ele é tudo para nós. Sem ele não teríamos chance. Há ainda, claro, mais alguns itens, né, que o estudo da soteriologia aborda, como a adoção, a regeneração, a expiação, a justificação e a graça. Porém, né, como eu sempre falo, o que esse vídeo até que ficou longuinho, né, o que esse curso propõe é um estudo básico. E o que eu abordei aqui são fatores básicos, né? Contudo, muito importantes. Já dá para você ter uma noção do que é soteriologia. Tô engasgando. É isso, a gente termina a nossa aula aqui, aula 7, sobre o estudo do plano da salvação, soteriologia. Deu para você entender todo esse processo, sobre esse plano, sobre como nós devemos agir, como que é o acesso que Jesus nos deu, que o Senhor nos deu pela sua palavra, e como que a palavra de Deus, o poder de Jesus, o que ele fez, nos justifica, nos santifica, nos ajuda nesse processo. O Espírito Santo, né, trabalhando em nós, nos ajuda. E é isso. Eu creio que eu consegui passar aqui tudo que eu gostaria, tudo que o curso propõe. E qualquer dúvida você volta, vai analisando os versículos que foram citados e anota. E um bom estudo aí. É isso aí. Aqui termina o capítulo 7.
Continua que faltam mais 3 vídeos para terminar o nosso curso. Como eu falei, são 10. E é isso aí, a gente termina aqui. Curte, comente, compartilhe. Deus abençoe.